Será que um Ryzen 5 4600G combina com uma RTX 3060? Qual vai ser a performance e se tem gargalo? Bora descobrir. E aí, seus tudo bom? Eu sou a Loba, eu crio conteúdo aqui e nas redes sociais, segue lá, tá na descrição. Voltou aqui pro canal 4600G e também a 3060 ali, emprestadas da Terabyte pra gente fazer os testes e ver como é que elas se saem, beleza? Depois eu vou devolver, mas por hora, bora falar sobre esse setupzinho aqui. Eu vou usar de base comparação do vídeo anterior da 4600G. Fechou? Até porque a gente vai conseguir ver a melhora de performance e também quero dar algumas dicas de como corrigir um pouco do frame time que acontece bastante ali de ficar saltando muito nos últimos testes, ok? Outra coisa, galera, vamos falar das peças que acompanham esses setups, né? Bom, a placa-mãe é uma A520 da Biostar, ela é bem de entradinha, é suficiente para esse processador aqui, não precisa gastar tanto uma placa-mãe para ele. Se você puder investir numa melhor, não tem problema, vai ser muito legal, você vai amar no seu setup. Essa placa-mãe também é emprestada. Agora as memórias são duas de 8 GB, 3200 MHz, L22 da Gale junto com a Superframe RGB. São excelentes memórias para economizar, já que o CL dela é bem alto, né, 22. E o uso que a minha noiva faz no PC dela, porque essas memórias são do PC dela, não são tão elevados, então tá tudo bem. Mas você pode sim também optar por memórias mais interessantes. Eu gosto muito de citar essas duas aqui que eu tenho também para testar de vez em quando, que elas têm CL16, já é muito legal, mas por exemplo, não tem RGB, mas ambas são de 8 GB, 3200 MHz também, que ficam ali entre o valor de 100, 110 reais. Dá para economizar com elas e se vocês acharem valores melhores, como sempre digo, vai em frente. De air cooler eu tô usando um Cooler Master, o Spectrum V3, que tem review aqui no canal, é suficiente para processadores de entradinha, tá muito bom, ele custa uns 170 reais, vale a pena demais, melhor do que ir direto num air cooler mais caro, um water cooler mais caro, por exemplo, mas assim, galera, vai muito de estética também, se você se importa muito com isso. Falando em estética, tem um gabinete, eu tô com Force Field, ele é um gabinete aquário lindíssimo, eu peguei ele porque eu amo ele demais, eu curti muito ele, só que você pode economizar assim indo no mais em conta. Esse gabinete custa uns 300 e pouco, e eu sei que existe um de 200, 170, alguns que já vêm fãs. Vou deixar aí na tela alguns de exemplo, por exemplo, da Gamer Ninja Superframe, eu sei que sempre tem. Falando em fãs, a gente tinha esses kits aqui, que são 5 fãs da Corsair, deixei ali, e elas são vermelhas, então combinou com o setupzinho vermelho que eu tava montando. Peguei um SSD Adata XPG de 512, que eu peguei numa promoção na Black do ano passado, inclusive no final desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais desse SSD, pra gente não focar tanto nessa parte, eu quero falar mais de setup. E por último, a fonte. A fonte, galera, eu não recomendo pra que vocês comprem pra esse setup, eu vou explicar. No antigo vídeo, eu coloquei uma 450 watts pro 4600G, que já é suficiente, porém, adicionar uma 3060, eu preciso de uma fonte um pouco melhor. Então, eu peguei a minha de 1000 watts, que tem review aqui no canal, porque eu troquei pra uma 850 watts. A de 1000 watts é muito, até pro meu setup. E eu deixei essa fonte porque eu comecei a montar meio que um setupzinho para testes. Atualmente eu tenho SSD, fonte e também o gabinete e as fãs. Então essa fonte é mais para mim testar esse PC, porque eu precisava de um pouquinho mais de watts, só que não quer dizer que você tenha que comprar essa de 1000 watts para esse setup em si, porque ele é de entrada. 550 watts, 600, 650 tá excelente aqui, uma bronze ali, tá ok, beleza? Bom, chega de avisos, bora falar sobre a performance em cada jogo e também falar sobre as dicas de frame time e falar sobre gargalo dando exemplos, que eu acho que fica muito mais fácil de entender, ok? Galera, só para adicionar uma 3060 junto com o processador que estava lidando com tudo sozinho, é claro que a performance já mudou. E é por isso que eu queria adicionar essas dicas de frame time, sobre gargalo e coisas desse tipo, e a gente comparar. Até porque eu sei que muitas pessoas às vezes não têm o dinheiro exato para comprar tudo de uma vez. Eu mesma fui uma pessoa que não comprei o PC de uma vez só. Se vocês verem lá no meu Instagram esses dias, eu postei no começo de 2020 até agora de 2024. Então eu sei que muita gente vai fazer aos pouquinhos. Então às vezes compra aquele setup ali com processador de vídeo integrado, depois adiciona uma placa de vídeo. E esse é mais ou menos o intuito desse vídeo também. Galera, no GTA V já mudou tudo. Não temos mais aqueles drop de 30 ou 40 FPS. Não temos que colocar tudo no muito baixo. Além de poder colocar todo o jogo ali nos gráficos máximos, teremos aqui mais de 100 FPS facinho. Tem locais que chega até 150 FPS. Porém, se vocês notarem, o frame time tá mais limpo do que antes. Isso aqui é uma coisa muito legal. Vocês não vão sentir tanto stutters. Frame time é essa linhazinha de gráfico que vocês estão vendo ali. E o stutter é essa ondinha que dá, né? Essa inconsistência. Eu vou conseguir mostrar melhor até no próximo teste que a gente vai fazer. Mas para fazer esse limite, tal, eu uso o Rivian Turner, que instala junto com a Afterburner, que eu uso para gravar. Vou deixar ambos na tela o nome. Eles não são difíceis de usar. A primeira vez que vocês abrirem, talvez fique meio confuso, mas eu não vou passar um tutorial certinho aqui nesse vídeo para não ficar longo. Se vocês acharem interessante, eu passo um tutorial no próximo vídeo só para eles, que a gente separa e não deixa aquele vídeo de 40, 50 minutos, fechou? Mas dica principal de todas, gente, instalou, configurou, minimiza
e para de olhar o gráfico, beleza? Isso aqui é para personalizar o seu jogo, mas não para te deixar viciado em ver FPS, temperatura e não jogar. Isso não faz bem. Eu sei que tem gente que não gosta de configurar muita coisa e tem até um pouco de medo de fazer um PC quando a gente fala de configuração, mas o PC é porque você pode personalizar do seu jeito e isso é a melhor coisa possível, porque você realmente sente uma diferença incrível quando você foca em desempenho ou você foca em gráfico. Vou dar um exemplo muito fácil e falando de uma pessoa que tem console, tá? O seu videogame, bom, você vai jogar nele numa coisa mais limitada que a empresa consegue te entregar e fala, é isso aqui que você pagou, é isso aqui que você vai ter. Não dá pra mexer muita coisa. Mas recentemente eles estão tentando fazer uma coisa meio desempenho e qualidade gráfica. Vou usar o exemplo do Final Fantasy XVI para PS5. Em qualidade gráfica alta fica lindíssimo a 30 FPS, mas tem gente que gosta de 60 FPS. O que você faz? Sacrifica a qualidade gráfica por desempenho. E aí você vai lá e coloca no modo desempenho. E agora você tem 60 FPS no Final Fantasy XVI? Não, você tem 37. Eu adoro dar esse exemplo. Eu sei que dá uma ideia de guerrinha de console, mas é só um exemplo do porquê que é tão interessante você ter um PC para personalizar do seu jeito. Não só peças como configuração, monitor, você tem possibilidade de mexer até muito nas cores do seu monitor para trabalho e para jogar, mas eu vou falar isso em outros vídeos, então bora pro restante. Indo pro Resident Evil 4 Remake, esse aqui é o mais pesado aqui do teste, tá? Então vai fazer mais sentido você colocar 60 FPS para uma qualidade melhor. E para diminuir os stutters, que são esses gráficos aqui, vou deixar um print também, uma setinha, alguma coisa que deixe mais fácil de entender. São esses picos que dão no frame time e isso faz aquela travadinha de milissegundo que incomoda todo mundo. É nessa hora que eu sempre indico que você limite tanto o frame time quanto o FPS. Então você pode colocar aqui a 60, que eu acho que é a melhor ideia que ele consegue, tá? Inclusive o Riva Eternal te permite selecionar um executável de jogo, né? Selecionar qual jogo você quer que essa configuração permaneça. Eu geralmente não faço isso porque como eu tô sempre testando, eu já tô acostumada a, sei lá, dar Alt Tab e só modificar isso e esquecer do Riva Eternal depois pra jogar, então eu meio que não faço essa parte do executável, eu simplesmente coloco lá o limite que eu quero de frame time e FPS. E aliás, todos os jogos aqui serão testados em Full HD porque esse setup é focado em Full HD. Vindo agora pro The Witcher 3, nossa, o processador anteriormente estava tendo um troço, né? Se vocês verem um print aí, uma coisinha ali do último vídeo, ele tava tendo um frame time desesperado. Mas é normal, o processador tava precisando muito de ajuda para rodar esse jogo. Querendo ou não, ele é um pouco antigo, mas ele também é um pouquinho pesado para esse tipo de aplicação, né, de vídeo integrado. Mas agora com a 3060, cara, é outra coisa. Você consegue deixar o jogo no Ultra, sem Ray Tracing, tá, galera? Que isso puxa muito. Com DLSS, desempenho e Full HD. A qualidade tá muito linda e temos até 90 FPS. Dá uma variada boa, nada demais. O DLSS tem uma vantagem também que não sentimos os stutters nele, geralmente. Por exemplo, no Resident Evil 4, que eu citei anteriormente, ele dá muito stutter, principalmente por usar o FSR, mas o DLSS corrige isso um pouco melhor, então a gente quase não sente essas travadas, então talvez você nem queira limitar o frame time, mas você pode, caso você queira. Vamos supor que você tenha aí um monitor de 75 Hz, você pode colocar ali um limite de frame time e de FPS 75, por exemplo, até para ficar com uma linha mais retinha e ter certeza que não vai dar aquelas travadinhas chatas. Aproveitando, vou falar da temperatura, que vocês vão ver aqui excelentes temperaturas, tanto da placa quanto do processador. Faz muita diferença você ter um gabinete ali que você não encosta na parede, não bloqueia a entrada de ar, adiciona fãs e também compra um gabinete com uma boa circulação de ar. Então, galera, investe nisso. Ele não precisa ser o mais caro do mundo, ele não precisa ser o air cooler, por exemplo, mais caro do mundo, mas ele precisa ser eficiente. Então, apesar desse gabinete ser o Force Field, tem outro que eu tô aqui, por exemplo, o PCIe Bolter, tem os Gamer Ninja também, que eu vou deixar aí, ou já deixei anteriormente, e o cooler que eu falei que custa uns R$170. Se eu achar uns mais em conta, eu também deixo na descrição para vocês pegarem, porque não precisa gastar tanto, a não ser que vocês queiram mais por design. Vamos falar agora sobre gargalo. Se vocês olharem a porcentagem de uso da 3060, ela quase não chega nem perto ali do máximo que ela tem de performance. Ela não chega a, sei lá, usar 90, 99%. E isso aqui é onde vai morar um pouco do gargalo. A gente tem sim um gargalo de processador, porque a placa de vídeo tá suave, o processador tá tentando ao máximo ali entregar o que ele consegue. Só que eu vou falar pra vocês que tem 3 motivos de eu testar essa placa junto com esse processador. Primeiro, é essa placa que eu tinha aqui disponível pra testar. E segundo, ela virou meio que a queridinha da galera. Ela superou a 1060 lá na Steam porque ela ficou mais custo-benefício. E esse é o terceiro motivo, o valor dela. Você consegue encontrar principalmente esse modelo que eu tenho aqui. Eu já vou até falar um pouco mais desse modelo mais pra frente, que é mais ou menos R$1.500, R$1.600 se você achar em valores melhores, sempre vou repetir.
aproveita. E aí vamos supor que você fale assim pra mim, tá, mas e se eu tivesse, sei lá, uma ideia de comprar uma 3050? Digamos que você tem esse setupzinho e você tá procurando só a placa de vídeo agora. Você tem ali os R$ 1.500, vai procurar qual placa seria mais ideal pra ficar mais equilibrado, pensa, vou pegar a 3050. Você pesquisa ela custa uns R$ 1.500 também, 1.400, daí eu não acho que compensa você pagar esse valor, que é quase uma 3060, por menos performance pra tentar alinhar um pouco mais. Pega a sua 3060, aproveita a gameplay, joga bastante, trabalha com ela, se você trabalhar também com o PC, se você fizer live, faz suas lives, vai fazer muita diferença pra você ter um RTX ali pra você conseguir utilizar os codecs de live da Nvidia, entre outras coisas. E aí, quem sabe futuramente, nas coisas dando certo, você não troca o processador pra ser mais ideal com a sua placa de vídeo. Então, nesse ponto de valores, pra você não ter que pagar um valor muito alto por algo menor em desempenho, eu acho que a 3060 é um bom jogo. Ela realmente é o custo-benefício até esse momento de 2024. Então, sim, galera, é muito importante avisar pra vocês desse gargalo que existe entre o Ryzen 5 4600G e a 3060, mas caso você possa ir direto num processador melhor, tipo um Ryzen 5 5600, 5600X, ou outro aí que você tenha disponibilidade, que você tenha como comprar, poxa, vai neles, né? Essa questão aqui é o que eu falei lá no comecinho do vídeo, às vezes você não tem como e esse é o processador que você pode ter hoje. Às vezes a pessoa já vai comprar a 3060 e pega, por exemplo, o Ryzen 5 4500, que tem uma performance similar, mas não tem o gráfico integrado, ele costuma ficar uns R$ 400, acaba que é muito bom pro bolso, sei que não tanto pra performance, mas aí mais pra frente troca e vai fazendo esse tipo de coisa. Eu só digo pra você não ser tão desesperado com upgrades. Eu falo muito com essa galera, assim, que vem me chamar no Insta, às vezes na DM e tal, que a pessoa quer trocar as coisas a cada 6 meses. Não faça isso. Compra a parada, aproveita muito, 1 ano e meio, 2, não sei, quanto tempo você achar ideal, e aí você vai juntando aos pouquinhos, mas sem se endividar, sem ficar tão atolado em ficar comprando coisa nova pro PC. Eu sei que eu não sou um exemplo disso, tá? Mas é porque eu sou uma pessoa que faz review, então eu preciso fazer vídeo, eu preciso mudar as coisas no canal. Isso é normal, mas se você não vai fazer esse tipo de vídeo, não tem problema. Não fica tão doido tentando acompanhar tudo que os reviewers indicam. A gente indica vários produtos, tenta analisar o pró e o contra pra cada pessoa, mas a pessoa escolhe um, aproveita bastante e muito mais pra frente ela troca. Bom, essa é a minha opinião, certo? Bora continuar com os testes que tem mais coisa pra contar pra vocês. No Fortnite eu testei em duas formas pra dar exemplo mesmo. Com qualidade no ultra, configurações de iluminação, sombra, fins, detalhes, tudo no alto. Recomendo limitar a 60, mais ou menos igual a gente tava falando com questão do Resident Evil 4 Remake. Fica lindo, roda suave, mas eu sei que a galera é competitiva aqui, ama FPS, é melhor então você jogar no médio, sem configurações de sombra, lume, etc. Inclusive, isso foi até uma dica do vídeo anterior da 3060, ali testando com o i3. Muito obrigada, galera, por vocês apoiarem nos comentários com isso. E aqui você vai ter mais 100 FPS fácil, até mais de 140, 130. Se você colocar tudo no baixo, então, mano, é bastante FPS. E falando em Fortnite, pessoal, esse jogo já foi mais tranquilo. Ele tá bem pesado hoje, isso se deve muito ao Unreal Engine 5. Então, assim, a gente fala pra vocês, por exemplo, no último vídeo vocês viram que ele tava crashando, tendo problema, e nesse final de ano de 2023, o Fortnite tava basicamente injogável. Ele não tava abrindo o setup, que eu fiz de teste, não tava abrindo o meu setup, e eu meio que dei uma dropada do jogo. No máximo tava jogando Fortnite Lego, que eu gostei bastante. Mas o base eu não sei, tava muito bugada. E se você sentir esses problemas de travar, congelar, crashar e etc que eu senti, talvez não seja o seu setup. Tem grandes chances de não ser, já que o Fortnite se tornou um jogo mal otimizado, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas que eu vejo aí por aí jogando e tendo muita dificuldade com ele agora nessa nova fase. E de último teste, o meu jogo do ano hoje, depois de tudo isso, Cyberpunk 2077, que já foi um desses jogos problemáticos. Foi embora a dicção, eu sei, foi mal, um dia eu melhoro ela. Mas hoje ele roda bem, porém ainda é muito pesado, mas aqui, galera, conseguimos jogar com gráficos no alto, dá pra misturar médio e alto pra melhorar mais ainda. O uso do DLSS desempenho está presente sim. O HD, como sempre, temos até 90 FPS. Eu vou falar até porque você vai entender uma coisinha. Às vezes vai dropar para 60 e vocês estão vendo que eu tô testando aí em Night City, por exemplo, que é uma cidade cheia de coisas, cheia de NPCs e tal, para vocês verem que com esses elementos fica bem pesado. Mas Cyberpunk funciona como se fosse dois jogos. Quando você jogar em uma missão um pouco mais fechada e focada, vocês vão ver, vai passar desses FPS. Às vezes você vai sempre manter um FPS muito alto em locais fechados. E realmente, galera, parece que o jogo foi lançado de verdade depois da sua atualização 2.0.
2.0, 2.1 e a nova DLC que sinceramente consegue ser melhor que o jogo base pra mim. É um jogo incrível hoje em dia. Bom, galera, esses foram os testes que eu fiz por aqui, mas tem mais coisa pra acrescentar sobre essa placa de vídeo, sobre o setupzinho que eu tô testando. De toda forma, se você pegar esse setup aqui e for jogar indie, se for jogar retrô, ou se for jogar competitivos como LoLzinho, Valorant, Overwatch, vocês vão se surpreender, porque esses jogos são bem mais leves, então você vai ter uma qualidade muito maior de tudo que eu falei aqui. Eu peguei os jogos assim, mais AAA mesmo pra gente testar, e o Fortnite, porque o Fortnite, como ele é um Unreal Engine 5, atualmente eu acho que é o melhor da Unreal Engine 5 que roda bem, entre aspas, pra vocês terem ideia, ele é todo problemático, mas ele é o que melhor roda ali pra gente testar, sabe? Vamos falar sobre o LED dessa placa, aí no 3D 3060, porque vocês mandaram diversas mensagens, eu respondi todas no último vídeo dela. Seguinte, tem duas versões dessa placa, ela barateou bastante sem o LED, por R$ 1.500 eu acho muito mais interessante você pagar mais caro por causa de um LEDzinho branco. E é mais ou menos por essa questão de descontinuação. Quando a gente compra alguma coisa com LED ou RGB, ele sempre vai custar mais caro, tá? Eu não tenho contato exatamente da Inno pra comentar assim com eles, perguntar, ei, o que aconteceu? Por que essa decisão de tirar o LED, etc. Mas eu chuto que seja exatamente pra baratear mesmo o produto. Mesmo que colocar LED, eu acho que não deve ser tão caro, mas eu achar e eles decidirem, né, é outra coisa. De toda forma, como essa placa é emprestada, ela provavelmente já tem uns anos aí, porque outros criadores já criaram conteúdo com essa placa, não sou a primeira pessoa, ela é uma placa aberta, pessoal. Eu vou deixar o link dela na descrição e eu recomendo que vocês vejam o melhor valor possível para vocês economizarem bem, porque o melhor aqui é você ter o melhor PC pelo menor custo. Agora sobre esse SSD que eu falei que eu ia comentar mais pro final do vídeo, porque não era bem o foco, é mais porque eu queria muito agradecer vocês por estarem clicando ali no link da Terabyte e comprando, seja o que for que vocês queiram comprar. Isso ajuda muito, eu juntei uns R$100 lá mais ou menos, e com isso eu consegui comprar esse SSD. Eu inteirei com R$60 do valor que eu tinha, né, a pagar. Eu não lembro exatamente os centavos e tal, mas pega um print e coloco aí pra vocês. Mas esse apoio ajuda muito e assim a gente vai conseguir ter um setupzinho de testes pra cá. Então atualmente eu tenho a fonte, eu tenho o SSD, um gabinete pra gente colocar ali e as fãs. Futuramente vem mais peças e eu vou mostrando pra vocês essa evolução no canal. Também vai ter um vídeo sobre setup 2024 pra vocês verem a mudança de 2020 até o momento. Então novamente, galera, muito obrigado por todo o apoio, se inscreva no canal, deixa um comentário pra me dizer o que você achou desse vídeo, cola lá nas redes sociais. Obrigado Terabyte por emprestar essas peças, muito obrigada por acreditar no meu canal, no meu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal.